Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando o nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. E hoje eu vou dizer, porque eu cheguei a esse tema, que agora, os pastores, eu não sei exatamente como vai ser o título, mas por que agora os pastores dizem que a culpa é das pessoas, que não vão para a igreja, estão saindo da igreja, dizem que elas não levam mais nada a sério? Porque eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque ainda não tenho essa permissão de Deus para poder me aprofundar da onde que veio essa conversa. Mas eu vou falar que veio de um programa de televisão, estava mexendo nos canais, procurando, estava só passando os canais assim, e de repente reconheço um pastor. Na verdade eram 4 pastores, eu reconheci um deles, falei, vou parar para cá para ver o que estão falando, E o tema, gente, era dizer, claramente, que as pessoas estão saindo das igrejas, que as pessoas não levam mais nada a sério, que as pessoas estão brincando, que as pessoas não querem saber de nada, que as pessoas não querem ouvir mais a palavra de Deus, que não querem mais ser guiadas por Deus, não querem mais que Deus mande. Então eram 4 pastores ali, tagarelando, e tacando a culpa no povo. O povo é errado, o povo quer passear, não pode, o povo ele não pode ter lazer, ele não pode ter nada, Só os pastores que podem agora, só os pastores que podem. Não vou me aprofundar quem são eles, porque não me é permitido ainda por Deus, mas no momento certo, quando se cumprir a palavra de Deus, nós poderemos entrar em mais detalhes. Aí eu comecei a analisar a pregação, e falando, um bajula o outro, como a palavra de Deus fala, que eles ficam se alisando, mesma coisa, e tacaram a culpa no povo, dizendo que o povo não leva mais nada a sério. Um ditado popular, que é um ditado do diabo, que falaram nesse programa, que se a pessoa sai da igreja por causa de alguém, é porque ela nunca esteve lá por causa de Jesus. Veja bem, gente. Então quer dizer que a igreja ela pode estar podre. A palavra de Deus fala, sai do meio dela, povo meu. Aí quer dizer, se você sai, não estou dizendo que você tem que ficar fora da igreja. Não estou falando isso para você. Você tem que procurar um lugar que verdadeiramente pregue a palavra de Deus, Mas aí, usar esse pretexto para manter a pessoa. Peraí, quem é o pastor da igreja? O pastor ele tem que colocar a ordem. Quer dizer, a pessoa está sendo avacalhada, a pessoa está sendo escorraçada da igreja. Não, eu tenho que ficar lá porque senão eu não estava lá por causa de Jesus. Ou é a igreja que está errada, ou é a igreja que está torta, é a igreja que está fora dos caminhos de Deus. Quero ler uma coisa aqui para vocês. Uma coisa muito interessante que eu notei, eu não posso dizer de todos, que eu não conheço todos, mas vamos dizer a maioria, Eram 4, pelo menos 3 eu sei que estão aí num caminho largo, Aí começaram a cobrar das ovelhas, que as ovelhas, das pessoas que são membros da igreja, que elas não estão ouvindo mais a voz do pastor. Gente, vamos deixar claro, não é qualquer pessoa que é pastor que Deus enviou, não. Não é qualquer pessoa. Jesus fala que de maneira nenhuma as ovelhas vão ouvir a voz dos estranhos, Então temos que notar isso. Se não estão ouvindo, porque são estranhos. São estranhos. Não é aquele que Jesus enviou, não é que Deus enviou. De maneira nenhuma a palavra de Deus fala, Aqui é o seguinte. Aqui está dizendo, eu vou chegar ao ponto, vou ler aqui para vocês. E eis que um homem de Deus veio ajudar com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então veja bem, gente. Eu ia chegar a esse ponto que as igrejas, eu vou fazer 2 vídeos sobre isso. Espero que vocês assistam os 2 vídeos, vai ser uma continuação desse, falando sobre membros, que eles são criados para ser membros daquela igreja, Então você vê que a palavra de Deus ela fala que é um homem de Deus. Então você vê que é um homem de Deus. Não está dizendo que
o homem da placa tal, da denominação tal. Então você vê que um homem de Deus, uma pessoa de Deus, você vê que Jesus ele pregava em várias sinagogas e templos. Então você vê que a pessoa de Deus, ela espera o quê? Encontrar. O que Deus espera encontrar? Essa pessoa, que ali seja uma pessoa, um lugar que Deus, né, permitiu. E quando ela falar, as pessoas que estão naquele lugar, elas vão ter temor a Deus. Então hoje não. Hoje, se tem o pastor da igreja tal, ele não vai escutar o pastor da igreja C, o pastor da igreja D, o pastor da igreja M, o pastor da igreja, sei lá, fulano de tal. Ele não vai escutar não, ele vai escutar apenas ele. Só que você vê que nesse exemplo aqui, um homem de Deus, ele veio falar a palavra de Deus, né? Estava Jeroboão, né? Que foi uma pessoa que fez a vontade de Deus e depois se desviou. Então você vê que um homem de Deus chegou. Então assim, o problema é que as denominações, elas estão negando que existe um Deus que manda. Então, vamos supor, você que é pastor, você que prega, não sei se você prega, você poderia ir em outra igreja com a palavra de Deus e dizer assim, olha, vocês estão errados, porque está escrito aqui, aqui, aqui. A pessoa fala, mas não quero saber, é a minha denominação. E isso é errado, gente. Agora, se eles, né, que são os líderes, eles que são as pessoas que estão pregando, eles que são as pessoas que estão falando, que estão anunciando, que estão ensinando o povo, eles não escutam Deus. Eles não dão ouvido para Deus. Eu vou ler aqui para vocês aqui o que aconteceu quando um homem de Deus veio falar. Jeroboão, que foi uma pessoa que agradou a Deus, ele estava junto ao altar queimando incenso, ele foi falar a palavra de Deus e ele rejeitou. Porque ele estava no altar, então ele tinha um poder, né, vamos dizer assim, né? Então quer dizer que ele não tinha que obedecer? Será que os pastores eles não têm que obedecer? Então quer dizer, se o pastor ele é o máximo, o líder máximo na terra, né? Um pastor, um bispo, um evangelista, não sei lá. Você criou um grupo e o cargo máximo ali é o evangelista. Então ele escuta, só que ele tem que se submeter à vontade de Deus. Porque senão não é válido, gente, esse trabalho. Essa obra não é válida. Nós passamos muita dificuldade pregando a palavra de Deus, porque anunciamos o nome do Senhor, anunciamos Deus, anunciamos a palavra de Deus, as pessoas tiram sarro, as pessoas dizem que é o diabo, as pessoas dizem que é o demônio, falaram isso para Jesus Cristo também. Jesus Cristo passou por isso, mas eles negam Deus. Os líderes religiosos negam Deus. Como que eles vão querer que as ovelhas vão escutar eles, se eles não escutam Deus? Como que acontece isso? Agora estão exigindo, quer dizer, o povo é errado agora? O povo está errado porque está saindo das igrejas? Né? Agora quer dizer, por quê? Porque não há um temor a Deus. A pessoa não está seguindo Deus, a pessoa não está voltada para Deus, né? Ela não é temente a Deus. Deus não é o Deus dela, é outro Deus que ela criou na cabeça dela, no ventre dela, mas não é o Deus verdadeiro. Então como que ela vai querer que as pessoas... É muito fácil, né? Quer dizer, eu não escuto Deus, mas quero que todo mundo me escute, né? Não tem jeito, né? Vamos ler aqui. E clamou contra o altar. Olha só, esse homem de Deus, ele veio, né? E clamou contra o altar. Então não é da pessoa colocar a mão na cabeça e falar assim, poxa, peraí, estamos fazendo algo errado. Tem algo errado. Alguma coisa está errada, porque Deus enviou uma pessoa a este lugar, né? E aí? Então será que não é estranho isso? Não é estranho as pessoas quererem que as ovelhas escutem, sendo que elas não escutam Deus? Não é estranho eles quererem que as pessoas fiquem naquele lugar, se elas não têm temor a Deus, gente? Não têm temor a Deus? Querem viver as suas fantasias doutrinárias e depois querem exigir que as pessoas fiquem naquele lugar, que as pessoas obedeçam ele, que tenham ele como líder espiritual. Eu vi esse programa até o final. Eu assisti, eu estava vendo, analisando. Eu falei, poxa, agora é só culpa da pessoa? Quer dizer, a pessoa está vendo que está errado? A pessoa está... Ah, não, se ela está olhando para o homem é porque ela não está olhando para Deus. Mas peraí, a diz, sai do meio dela, povo meu. Deus manda sair do meio errado, senão a pessoa que fica no meio errado, ela recebe dos mesmos castigos que Deus vai castigar aquele lugar. Né? Vamos lá, aqui. E diz aqui, ó. E clamou contra o altar.
com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fendera, né? E a cinza que nele está se derramaram. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão e sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele secou, e não podia tornar a trazer assim. Olha só. Então você vê que o homem de Deus falou. Jeroboão não gostou, né, do que ele falou, porque ele também estava lá queimando incenso, né? E ele quis pegar o homem de Deus. Ah, vamos matar, vamos manda matar, tranca ele, esquarteja ele, arranca a cabeça dele. Então você vê que os líderes religiosos, os líderes, eles não aceitam a palavra de Deus. Eles não aceitam as ordens de Deus. Eles querem... Eu já passei por isso, gente. Querem pegar, querem bater, ameaçam. Ah, se eu te ver. Ah, se eu te pegar. Ah, se você cruzar o meu caminho. E aí, gente? E aí? Essa é a palavra de Deus. Eu vou chegar ao ponto das ovelhas já já. Eu vou chegar ao ponto a qual, quando Deus vê essas coisas, o que Ele diz. Agora, para vocês que são líderes, que agora ficam jogando a culpa nas ovelhas, que as ovelhas são culpadas, que elas são rebeldes, que elas são traste, que são pessoas perturbadas, que não aceitam Jesus, por isso que não estão indo para a igreja, que a igreja está se esvaziando. Por que será? Por que será? Tem uma irmã que ela vai na igreja na parte da manhã, ela diz: olha, só vai duas pessoas. Por que será? Qual é o fato? O que está acontecendo? Né? Então Deus não quer salvar mais ninguém. Porque não está mais atraindo, né, as pessoas para a igreja, para a casa de oração, para o templo, seja lá como você gosta de chamar. Nós chamamos aqui igreja porque é um nome popular. Sabemos que igreja somos nós, mas existe um nome popular, né, que as pessoas conhecem. Eu não vou chegar aqui e falar assim, ou chamar de alguma outra coisa. Eu quero falar de um jeito que as pessoas venham entender. A igreja, né, a casa de oração, aquele lugar onde as pessoas se reúnem, por que não estão indo mais? Porque não estão sentindo nas pessoas, eu vi isso aí de uma pessoa, mas a liderança. Não estão vendo mais exemplos de homens de Deus. Não estão vendo nada. As pessoas não estão vendo nada, gente. Não é questão de se pode ouvir uma pregação. A comunhão com Deus é 24 horas. Claro que a gente tem que ir no templo, tem que ir na casa de oração. Temos que ter comunhão com os irmãos. Temos que participar da Santa Ceia. Temos. Mas, poxa, a pessoa olha para aquele lugar. Fala, poxa, só tem o que não presta. Né? Eu vou ler aqui já para vocês. E a mão, né, não podia voltar. Né? Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus. Não, e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal do homem de Deus, né? E apontara para a palavra de Deus, né? Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te. E que ele ia dar presentes, né? Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Então olha só, veja bem, gente. Nós estamos aqui tentando chegar a um ponto, né, num ponto prático da coisa, que venha surgir efeito para a tua igreja, para a sua igreja que você está tomando conta,
Para você entender que é Deus que manda. Então você vê que aqui o homem estava errado, né? Aí Deus enviou uma pessoa, né? Porque as pessoas que estavam ali já não prestavam para falar nada, que está tudo corrompido. E aí ele falou, olha, vamos lá comigo para minha casa? Não, não vou. Nem se você der metade da tua casa, eu vou lá. Por quê? Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás para o caminho de onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então você vê que Deus nem queria que esse homem de Deus comesse lá, bebesse, sentasse naquele lugar. Está podre. E não é o que nós vemos hoje, que as igrejas estão podres, que as igrejas estão erradas, que elas estão com falsas doutrinas de ilusão. Aí as pessoas têm coragem ainda, né? Cara de pau, de ir no canal de televisão e descer a lenha no povo. Né? O povo é perturbado, o povo está indo para as baladas, o povo não presta, o povo não leva nada a sério, o povo é isso, e os pastores descendo a lenha. Ah, não vai para a igreja porque nunca esteve lá atrás de Jesus mesmo? Tá, mas tem Jesus na tua igreja? Tem Deus na tua igreja? Você é a pessoa de Deus? Por que então Deus enviou outra pessoa lá? Aqui que diz a palavra de Deus, porque Jeroboão, nós sabemos que ele era uma pessoa que fazia a vontade de Deus. Só que depois ele levantou imagens, ídolos. Né? É o que diz a palavra. Ele agradou a Deus. Né? Mas ele levantou ídolos, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Agora, tem Deus na tua igreja? Tem Deus na tua vida, pastores? Eu não conheço todos que estavam ali, eu conheço 3, eu sei que a igreja não está certa. Então um deles eu não posso falar nada. Aí depois um deles falou assim, vai na igreja do fulano, porque ele não se dobrou, né, às imagens, aos ídolos, à corrupção. Aí os outros já, opa, peraí, minha igreja também, peraí, poxa, então quer dizer que vocês têm que levantar as vozes para dizer que a sua igreja é boa e ninguém vê. Querendo, né? Eles querem elogios um dos outros se alisam, né? Como diz a palavra de Deus. Então, gente, nós temos que entender uma coisa, né? Nós temos que entender uma coisa. Aonde está a tua comunhão? Né? Porque essas pessoas estão debandadas, né? Estão saindo, todo mundo está saindo. Vou ler aqui para vocês uma coisa. Quando a ovelha ela sai, não é porque a ovelha está errada. Na maioria das vezes, né, existem vários motivos. O motivo da ovelha querer sair é um dos motivos. Mas existem muito mais. Existe, né, o diabo. Né, existe o pecado. Existe Deus também. Então Deus, se Ele vê que você é um pastor, um pé de chinelo, sabe, um cagão que não obedece a Deus, Ele arranca as ovelhas de você. Ele arranca elas. Olha, diz aqui, ó, assim diz o Senhor, você pode ler em Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Veja bem, gente, vamos analisar aqui, olha só, gente, vamos analisar. Jesus, ele veio, existiu o templo, e Jesus, ele pregava para as pessoas no monte, né? E não era dentro do templo. Não estou dizendo aqui que é para sair do templo, estou dando um exemplo para vocês entenderem como as ovelhas estavam desgarradas. Aí Jesus vai nas sinagogas pregar, Jesus vai no templo pregar, Jesus ele vai nos lugares pregar. Por quê? Por que será? Cadê o pessoal que deveria pregar? Cadê as pessoas dos templos que tinham que estar pregando? Aí Deus, ele se faz ser humano, né, filho, ele vem em carne, para ele ter que fazer um papel que é seu, que é meu, que é dos pastores, que é dos bispos. Peraí, ninguém está pregando minha palavra, ninguém está anunciando a salvação, ninguém está anunciando nada, então eu vou ter que descer lá para fazer? Né? Isso aí são os maus servos, os maus
Servos, sabe o que é o mau servo? Você já trabalhou num lugar que o seu patrão, ele viu que você não estava fazendo um trabalho direito, ele falou, não, peraí, deixa que eu faça. Já passou por isso? E aí você está lá, um empregado inútil, um servo inútil, né? Aí Deus tem que arrancar, porque se espalharam, né? Olha o que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei, né, as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Aí, olha só, quem é que está falando aqui? Quem é o Senhor Deus? Por isso que as igrejas, elas estão negando a existência de Deus, aquele que domina, aquele que manda, aquele que dá ordem, como Jeroboão. Jeroboão achou que só porque ele estava no altar, ele era o bambambam. Então chegou um cara lá, olha, peraí, Deus está mandando falar. Não, peraí, pega esse cara aí. Ó, peraí, não é Deus que manda? Ou ele estava ali e não existe um Deus sobre ele. Pô, peraí, quem manda aqui sou eu. Quem manda na tua igreja, o pastor, é Deus. Não importa se a sua igreja é maior, não importa se a sua igreja está no lugar privilegiado em qualquer cidade, não importa que seja até o templo de Salomão da Igreja Universal, quem manda é Deus. Não interessa. Estão negando Deus. Estão negando Deus, estão rejeitando Deus. Ah, faço o que eu quero, a igreja é minha, a doutrina é minha, você vá lá seguir a sua doutrina. Não, quem manda é Deus. O que Jeroboão estava fazendo? Queimando incenso. O que ele falou? Que quem queimasse incenso praticamente ia ser sacrificado em cima do altar. Porque estava errado. Então, vocês, líderes, você que é povo, você que está ouvindo, eu não estou aqui apoiando você ficar fora da igreja, do templo, da casa de oração. Estou dizendo para você que existe um motivo de você estar fora. E às vezes não é o pecado, às vezes não é o diabo, às vezes não é nada, mas é porque o pastor está desagradando quem? Deus. Porque com certeza, né, na época de Jeroboão, né, com certeza existia aqueles que, opa, peraí, mas isso é errado, isso está errado. Então, se Deus não agisse naquele momento, ou em tantos momentos na Bíblia, acabando com o erro, né, naquele local, naquele lugar, o que ia acontecer? Ia dominar. O mal ia dominar, o pecado ia dominar, tudo ia dominar, gente. Então, por isso que você que está vendo, né, você que é o pastor, que você está vendo que a sua igreja está caindo, né? Tem vários pastores, gente, vários pastores que não conseguiram ter uma igreja, fecharam as portas, porque Deus não quer. E aí vão pregar nas igrejas, anda de porta em porta. Quer dizer, opa, peraí, eu estou vendo que o cara ali fracassou no propósito de Deus, eu vou trazer para pregar na minha igreja, para contaminar a minha igreja? Não, abre as portas, ó fulano, vem aí, o pastor da multidão. Que multidão? Nem uma igreja o cara conseguiu manter de pé. Então, você vai convidar para ir na tua igreja para quê? Senta aí no banco, aí vai ouvir. Vamos lá. Diz assim, ó. E eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão, mas a si mesmos. Né? Aqueles pastores que gostam, vida boa, né? Aquele, né? O luxo. Não. Deus fala aqui, ó. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Olha só. E não lhe servirão mais de pasto. São pastores que não estão ali para salvar. Não estão ali para mostrar o caminho. Eu sei que quem salva é Jesus, mas eles estão para anunciar a salvação. Em Cristo, né? Mas não, eles estão ali só para que as ovelhas sirvam de pasto. Ou seja, deitar em cima, comer do dinheiro delas, passear com o dinheiro delas. Aí a ovelha vai passear, vai no shopping, vai no, sei lá, McDonald's, vai para qualquer lugar passear, vai, sei lá, gastar um dinheiro.
levar a família, não, mas não pode, isso é coisa do diabo, está amarrado. Quer dizer, o pastor pode, né? O pastor pode ir para Disney, a ovelha não pode. O pastor pode ir numa churrascaria, a ovelha não pode. O pastor pode ir no McDonald's, a ovelha não pode. Não, McDonald's, Deus está me falando aqui que é a marca da besta. Tem mensagens subliminares, ele está lá no McDonald's, quer dizer, ele pode comer. Então são hipócritas, eles negam Jesus. Então qualquer pessoa, né, amando de Deus, poderia em qualquer igreja falar de Deus, mas eles não aceitam. Isso aí eu tenho provado no nosso blog. Você pode estar visitando nossa página na internet. Está provado. Isso, está provado, mais do que provado, que as pessoas não escutam a voz de Deus. E não é as ovelhas, é os líderes religiosos. Diz mais aqui em Ezequiel 34, que as ovelhas fracas, né, no versículo 4, eles não fortalecem, a doente eles não curam, a quebrada eles não ligam, a desgarrada eles não tornam a trazer. Agora vem a chave aqui, ó, da pregação. E a perdida não buscam, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. É o que eu estava aqui falando, que foi o tema desse vídeo. A ovelha é isso, a ovelha é perturbada, quer ouvir o pagode, Ué, peraí. Então quer dizer, vão dominar sobre a ovelha com rigor e dureza. Não vão lá ensinar. Tu é perturbado. Tu é do demônio, por isso você não fala na igreja. Poxa, peraí. Tá aprendendo? Tá aprendendo? A ovelha tá aprendendo. Se ela quer ir para o mundo, é uma escolha dela. A sua obrigação é ensinar. A obrigação de quem foi chamado para ensinar, a obrigação é ensinar, buscar, curar, fazer as obras de Deus, né? Agora não, vamos fazer um programa de televisão e vamos descer a lenha nas ovelhas para ver se elas tomam vergonha na cara. Quem tem que tomar vergonha na cara é quem está na frente do trabalho, né? Porque se você está na frente do trabalho, o que vai acontecer? Meu Deus, você está fazendo a sua parte. Agora você quer dominar sobre a ovelha com rigor e dureza. Aí o que acontece, que diz a palavra de Deus no versículo 5, né, de Ezequiel 34. E assim se espalharam por não haver pastor. Tá vendo? Se espalharam por não haver pastor. Não porque elas querem voltar para o mundo. Porque muitas pessoas que estão fora da igreja, elas estão buscando Deus na casa delas. Elas querem achar uma igreja para buscar Deus. Elas querem achar uma igreja onde prega a palavra de Deus. Muitos estão procurando uma igreja que pregue a verdade de Deus. Mas elas se espalharam por não haver pastor. É isso que diz a palavra de Deus. Quer você aceite pastor ou não, é o que diz a palavra de Deus. E tornaram pasto para feras do campo. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues, né? Vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, tá vendo? Então Deus está dando motivo, Deus está falando, olha, elas se espalharam porque não há pastor. Não há! E as pessoas reclamam do povo. Fulano é perturbado. Fulano não estava lá por causa de Jesus, porque senão ele tinha ficado lá. Não, elas se espalharam por não haver pastor. É o que diz, eu vou mais pelo que Deus fala, do que se juntar 4 ou 5 idiotas e fazer um programa, né? Eu prefiro o que Deus fala. E os pastores apacentaram-se a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Porquanto a pastores ouvir a palavra do Senhor. Porque aqui você pode continuar lendo, né, que Deus ele está indignado, né, com os pastores. Bem, eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Vou fazer o vídeo número 2.
Vou pôr o mesmo título, parte 1, parte 2. E um dos motivos, né, que as pessoas também elas se afastam, né? Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.